Nesse tutorial nós vamos aprender a como utilizar o banco de questões. A utilização do banco de questões é indicado quando você quer utilizar muitas questões, utilizar um banco de questões com a maior quantidade de questões que o aluno vai ter acesso. Ou seja, você vai criar um banco, por exemplo, com 30 questões e deseja que os alunos respondam apenas 10. E dessas 10, cada aluno vai ter um grupo de questões, porque ele está buscando essas questões através do banco. Ok? Então, resumindo, a exigência, né, e a criticidade nessa prova vai ser maior, porque você nunca vai ter uma prova igual por aluno. Para configurar essas questões, lembrando que nós já criamos o banco de testes, né, nos outros vídeos aí, nós passamos sobre a criação de banco de questões. Agora que o banco está criado, nós vamos implementar essa atividade. Digamos que seja uma prova. Tá? Onde nós vamos implementar? No Blackboard, no menu do lado esquerdo, nós temos a opção de aulas/conteúdos. Então, nós vamos implementar a prova aqui. Então, clicamos aqui em aulas/conteúdos. Essa disciplina aqui de exemplo já tem alguns materiais aqui, ó, percebam. E o interessante seria você criar uma pasta para essa atividade, tá? Ou, se você preferir, criar o teste direto. Eu vou criar a pasta porque assim fica mais organizado, tá? Então, vamos aqui em criar conteúdo, pasta do conteúdo, e inserimos aqui, ó, provas, tá? Essa pasta vai ser dedicada para as provas. Então, criamos aqui a pasta e basta clicar em enviar. Essa pasta criada, ela vai lá para o final da página, percebam, provas. Eu vou posicionar o mouse aqui, ó, bem do lado da pasta, do ícone da pasta. Percebo que o mouse ficou com um aspecto ali de cruz. Então, eu vou clicar e arrastar lá para a primeira posição, porque é um lugar de destaque, eu quero que os alunos tenham acesso de maneira fácil e rápida, ó, provas. Então, a pastinha já está aqui. Vou agora abrir a pasta, clicando sobre o título, aqui o nome que eu dei para ela, ele vai abrir outra área em branco. Nessa área em branco, nós vamos acessar a opção de avaliações. Tá? E, em seguida, teste. No teste, a primeira tela que apresenta é a de você criar esse teste. Tá? Então, sugiro que você coloque o nome, clique em criar, coloque o nome da aplicação. Então, sei lá, segunda prova, tá? Um exemplo. Então, dei o nome aqui da minha avaliação de segunda prova. Não preciso colocar descrição nem instrução, fica a seu critério e envio. Então, meu teste, o nome do meu teste já foi dado, só que agora, ao invés de nós criarmos perguntas, nós vamos reutilizar pergunta. De que forma nós vamos buscar o nosso banco de questões? Então, uma vez selecionado aqui reutilizar pergunta, nós vamos clicar na opção criar bloco aleatório, a segunda opção aqui do menu. Quando clicado, o sistema vai abrir essa tela em que ele já encontra o banco de questões que eu criei, ó, perceba, banco de questões para a segunda prova. Então, marquei aqui o filtro, então, marco o filtro, e em seguida seleciono os tipos de questões, logo embaixo aqui. Como eu criei apenas um banco com múltipla escolha, eu vou selecionar a múltipla escolha. Se você selecionou diversos tipos, então você pode selecionar todas através dessa opção aqui do botão, todas as perguntas do banco de testes. Tá? Então, selecionei múltipla escolha, automaticamente o sistema já identificou se eu tenho uma, ou 10, ou 100, ou 200 perguntas, não importa, ele já vai listar aqui do lado direito para você. Então, ok, já fiz os filtros, apliquei os filtros e agora eu quero utilizar esse banco. Percebam que aqui embaixo tem a opção enviar. Tá? Não preciso selecionar mais nada aqui na tela, porque ele vai buscar todo o banco de questões. Clique em enviar. A partir desse momento, o que o sistema traz aqui para nós? Percebam, um bloco aleatório. Ele falou que ele deu o retorno aqui que foi com sucesso. No banco aqui de exemplo, eu coloquei apenas uma pergunta, tá? Mas se você está inserindo
inúmeras perguntas. Aqui vai aparecer a quantidade de perguntas que você inseriu no banco. Tá? 1, 10, 100, não importa. E aqui ele está te perguntando qual o número de questões você quer que os alunos respondam. Então, nesse momento, você seleciona, repetindo aqui, ó, você vai selecionar esse quadrinho e vai determinar quantas questões os alunos vão responder. Então, reforçando, se você fez um banco com 20 questões e quer que os alunos respondam 10, é aqui que você vai marcar. O sistema vai fazer a aleatoriedade, ele vai randomizar as questões desse banco e vai apresentar para o aluno apenas 10, ok? Então, vou enviar. Ele deu um erro aqui porque eu só tenho uma questão no banco, mas vamos considerar que fossem 10 aqui, tá? Então, ok. Aqui no canto direito, você pode alterar a pontuação de cada questão. Então, selecionei o campo e quero que cada questão valha 0,1. Tá? Lembrando que é vírgula, não use pontos. Envio. Então, o sistema já acatou aqui a pontuação que eu dei e em seguida vou clicar em OK. Então, a configuração do meu bloco randômico eu já fiz. Então, até agora eu garanti que meu bloco de 30 questões, o aluno vai responder apenas 10. Então, aqui seleciono a segunda prova que eu acabei de criar e vou enviar. Agora, é a última etapa para a liberação desse teste. Até então, o teste não está liberado. Ele só vai ficar liberado a partir do momento que você, professor, configurar essa parte aqui, opções do teste. Então, aqui nós vamos ter acesso a abrir o teste em uma nova janela. Oriento marcar que sim. Disponibilizar para os alunos? Sim, eu quero que os alunos tenham acesso. Você quer que os alunos fiquem cientes dessa avaliação? Sim, eu quero que o sistema avise eles. Lembrando que a forma de aviso é através do sistema, enviando e-mail para aqueles que têm cadastrado e sempre gerando alerta. Aqui, quantas tentativas você vai permitir que o aluno tenha acesso? Se for apenas uma tentativa, nós não marcamos nenhuma dessas opções aqui. Se for apenas uma. Agora, se você permitir, por exemplo, marcar aí várias tentativas e você quer que o aluno responda, que o aluno tenha acesso a 2 tentativas, você vai marcar dessa forma, várias, e determina quantas tentativas ele vai ter. Logo mais embaixo, o sistema está te perguntando, tá, das 2, qual eu devo considerar? Tá? Então, você tem algumas opções. A última tentativa do aluno, a de nota mais baixa, a de nota mais alta, a primeira tentativa ou uma média das 2. Tá? Então, fica a seu critério determinar o padrão de aceitação dessas respostas. Tá? Eu, como é uma prova, nosso exemplo, eu vou determinar apenas uma tentativa. E outra observação importante, os alunos precisam fazer a prova com uma conexão estável, porque se caso a conexão cair, o sistema vai capturar aquilo que o aluno respondeu até naquele momento e vai enviar para o professor. Então, se for apenas uma tentativa, o aluno não vai poder voltar nesse teste novamente, a não ser que o professor libere nova tentativa, certo? Então, uma tentativa, já marquei. Forçar conclusão, essa opção força o aluno, quando ele começar, ele precisa terminar. O sistema não vai dar a possibilidade do aluno pausar, parar ali para ele fazer qualquer outra coisa, então ele precisa começar e terminar, tá? Então, vou marcar essa opção, porque é o foco. Você pode configurar um cronômetro, ou seja, a prova vai ficar disponível por 2 horários, né? Mas você quer garantir que o aluno vai fazer dentro daquele horário. Então, eu habilito o cronômetro, coloco aqui o tempo que o aluno vai gastar, vou colocar aqui, ó, por exemplo, 140 minutos, tá? Um exemplo, e vou ativar. Então, independente do tempo que você liberou a prova, ele precisa terminar em 140 minutos, tá? Ou melhor dizendo, cada aula tem de 50 minutos, certo? Então, nós vamos determinar 100 minutos para ele terminar. Tá? É só um exemplo, tá? Não é uma regra. Mas abaixo você tem a possibilidade de exibição dessa prova. Qual é o prazo que essa prova vai ficar disponível? Então, se a gente está configurando aqui a prova para ficar disponível, exemplo, sei lá, na quinta-feira, né? Daqui 2 dias, ela vai ficar ativa das 7 da manhã, tá? Até as 9 horas da manhã, um exemplo.
Lembrando que, se você configurar essa atividade para ficar dias ativa, né, esse cronômetro aqui ele é válido a partir do momento que o aluno começar a fazer atividade. Tá? Então, você tem aqui um prazo maior, se for o caso, e aqui o tempo fecha a possibilidade do aluno, talvez, né, fazer da maneira que ele quiser. Ele vai ter que responder dentro dos 100 minutos determinados. Ok? Então, aqui nós determinamos 2 horas, o prazo para o aluno acessar, a prova vai ficar disponível. Passado esse prazo, essa atividade fica oculta lá no Blackboard. O aluno não consegue nem visualizar ela. Ok? Então, marcadas as datas, logo mais embaixo aqui na opção de vencimento, oriento vocês a repetir a mesma data que inseriu aqui na exibição. Ó. Então, dia 2/4 às 9 horas, nós vamos repetir, que aí o prazo de vencimento é o mesmo que a prova vai ficar disponível no ar. Okay? Então, vamos lá, 9 horas da manhã. E aqui abaixo você tem a opção de marcar para o aluno não ter acesso ao teste depois que esse prazo estiver passado. Se você não marcar, o que vai acontecer? O aluno vai conseguir fazer a prova, mas vai ficar como atrasado. Você precisa ir lá no centro de notas e liberar essa nota para o aluno. Então, vamos marcar aqui para o aluno não acessar. E logo mais embaixo, já estamos aqui chegando ao final, você tem a opção dos gabaritos. Ó. Mostrar resultados e comentários. Normalmente, as provas, as configurações que são feitas é da seguinte forma. O aluno só vai ter acesso ao gabarito depois do prazo final de todos os alunos fazerem a prova. Então, no nosso caso, nós configuramos a prova para vencer, tá? Dia 2, às 9 horas da manhã. Então, o que eu vou configurar aqui? Depois do envio, o aluno vai ter apenas a pontuação. Então, eu marco aqui, ó, deixo marcado, depois do envio a pontuação. Ele vai saber quanto que ele tirou, porém, se ele terminar antes do prazo final, ele não vai ter o gabarito. Aí, na próxima linha, nós marcamos a opção de, depois da data final de disponibilidade, né, que é a data que a prova vai estar disponível, ele vai ter acesso à pontuação, já está marcado, as respostas, as corretas e as enviadas. Então, aqui embaixo, eu configuro quando ele vai ter acesso ao gabarito. Primeira linha, ele vai ter acesso à pontuação, e a segunda linha, quando ele vai ter acesso ao gabarito completo. Essa opção, professores, ela não é obrigatória, porém ela é muito útil, caso o aluno, né, peça alguma revisão, né, ele fique em dúvida por que ele errou, por que ele acertou. Então, eu acredito que para aumentar a autonomia do aluno e ele ter acesso às informações, essa é a configuração padrão do gabarito, certo? E, por último aqui, é uma questão visual para o aluno, apresentação do teste. Você pode configurar para que a prova fique disponível com todas as questões de uma vez, mas não oriento essa configuração. O indicado é uma pergunta por vez. Então, ele vai responder próximo, responder próximo, para ele não, né, ter acesso à prova completa de uma vez. Uma outra opção é proibir retrocesso. Que é isso? Você proíbe que o aluno volte a uma questão que ele já respondeu. Tá? Respondeu o próximo, ele não tem mais acesso. Então, se você marcar essa opção, você proíbe o aluno do retrocesso. Então, vou deixar desmarcado, mas é, de novo, uma decisão do professor. E, por último, ele está perguntando se você deseja fazer com que as perguntas fiquem em ordem aleatória. Eu acho interessante você marcar essa opção para aumentar o crivo, a criticidade aí dessa prova. Tá? Então, marquei. E, enfim, depois de enviar, é que meu teste está configurado, certo? Então, a gente passou por 2 etapas. A primeira etapa foi a configuração do banco de testes. E a segunda etapa foi a configuração do teste mesmo, agora. Aqui, como eu configurei o teste para ficar ativo apenas depois do dia 2, né, a partir do dia 2, percebam que ele está com a cor opaca, cor cinza, claro, né? E os alunos só vão ter acesso depois, né, do prazo que você estabeleceu, ok? Nesse momento, os alunos não estão com acesso. Então, pessoal, essa foi a segunda etapa aí, a complementação do banco de questões, né? Então, você criou o banco de questões e agora implementou esse banco em um teste efetivo, ok? Fico à disposição, sucesso a todos.